Bem, pessoal, dando sequência então ao nosso estudo da PA, vou fazer agora alguns exemplos para a gente entender melhor um pouquinho como funciona, tá bom? Então, o primeiro exemplo é o seguinte: para a gente construir uma sequência numérica em que o primeiro termo é 10 e cada termo seguinte é o anterior somado de 5. Então, vamos lá? Perceba que ele já me deu a informação que na sequência que eu vou construir, o primeiro termo é o 10. Então, aqui eu já vou colocar o 10 e pronto, tá tudo certo. Agora eu vou descobrir os próximos termos. E ele me deu uma pista muito importante. Ele me disse que cada termo seguinte, os próximos termos, é o anterior. Então, para esse termo segundo que eu vou calcular aqui, ó, é o anterior somado de 5. Então, eu tenho que pegar isso aqui e fazer mais 5 com ele. Que aí eu vou obter o próximo termo. Muito fácil, né? 10 mais 5? 10 mais 5 é 15. Então, o próximo termo é o 15. Para mim descobrir o próximo, mesma coisa. Tem que pegar esse daqui e fazer mais 5. Porque o que ele está mandando aqui, ó, está mandando eu somar 5. 15 mais 5. Então, o próximo termo é o 20. O próximo, mesma coisa. Fazer aqui mais 5. 20 mais 5, 5. E assim por diante. 25 mais 5, 30. 30 mais 5, 35. E assim vai continuar a nossa sequência. Como ele não deu o número de termos que queria, vou colocar os 3 pontinhos para indicar que continua. Mas aqui a gente já tem formada a nossa sequência numérica. E pronto, já acabou o exercício. Tranquilo, né, pessoal? Percebam como, tendo as informações corretas, fica simples e tranquilo da gente construir a PA, a progressão aritmética. Bem, continuando, a gente vai estudar agora alguns elementos da PA. Para estudar esses elementos, acho que vou pegar essa sequência mesmo que eu acabei de fazer, porque a gente vai utilizar esses elementos nos próximos cálculos, tá bom? Por exemplo, nessa PA eu consigo identificar algumas coisas nela. Quais coisas são essas, professor? Bem, eu consigo identificar, por exemplo, que o 10 corresponde ao primeiro termo. Então a gente fala assim, ó, que o 10 é o A1. Por quê? Porque ele é o primeiro termo. Eu poderia falar, por exemplo, que o 20 ele é o primeiro, segundo, terceiro termo. Então eu falo assim, ó, que ele é o A3, terceiro termo. E assim por diante. Isso é uma linguagem mais matemática, tá bom? Além disso, nós temos um determinado número de termos, que a gente vai chamar de N, que refere-se ao número de termos. Essa daqui é uma PA infinita, então ela vai ter infinitos termos. Então, nesse caso, o N é infinito, tá bom? Mas a gente tem que saber que esse N representa o número de termos da minha PA. E a última coisa, que a gente vai chamar de R, significa a razão dessa PA. E o que é a razão de uma progressão aritmética? A razão significa o valor que está aumentando, que eu estou somando por vez na minha PA. Nesse caso aqui, ó, perceba que de um número para o outro, eu estou sempre fazendo a mesma conta, estou sempre fazendo mais 5, não é verdade? Então, para mim descobrir o próximo termo, eu tenho que pegar o termo e somar 5, sempre somar 5. Ou seja, a razão dessa PA, ela é 5, 5 positivo. Por quê? Porque eu estou sempre somando 5 para descobrir o próximo termo. Isso significa a razão. Qual é o número que eu somo a um determinado valor para descobrir o próximo termo da PA. Tá bom? Bem, o mais importante aqui é entender a razão. E para que ela fique bem clara, eu vou fazer um exemplo envolvendo a razão. Então a gente tem aqui o seguinte, ó, para a gente descobrir qual é a razão dessas progressões aritméticas que vamos ter na sequência. Primeira, ó, 1, 8, 15, 22 e ela continua. Tu tem que pensar o seguinte: do 1 para o 8, quanto que ele está aumentando? Do 8 para o 15, quanto que ele está aumentando? E assim por diante. Tu pode tentar descobrir só de olhar, porque esses exemplos são mais simples, mas na dúvida, se tu quer tirar uma prova real de certeza do teu cálculo, do teu raciocínio, você faz uma subtração. É só fazer um termo menos o anterior. Eu vou descobrir a razão. Tipo assim, ó, só fazer o 8 menos o 1, que vai dar 8 menos 1, 7. Ou seja, a razão aqui é 7. Perceba que se eu fizer o termo menos o anterior, vai dar sempre o mesmo resultado. Isso deve acontecer. Observe, se eu faço 15 menos o 8, 15 menos 8 é 7. Se eu faço 22 menos o 15, 22 menos 15 é 7 também. Então, sempre um termo menos o anterior vai resultar na razão. E nesse caso, já sabemos que a razão é igual a 7. Beleza, pessoal?
A razão é quanto que está aumentando por vez. E a gente consegue ver que aumentou 7, aumentou 7, aumentou 7. Segundo exemplo, ó, esse mais legal. Do menos 2 para o 2. Talvez não seja tão simples de ver quanto aumentou, na verdade. Mas, por exemplo, do 2 para o 6 é fácil. Do 2 para o 6 aumentou quanto? Vou colocar aqui embaixo. Aumentou quanto? Ah, aumentou 4. Do 6 para o 10, ele aumenta quanto? Ah, ele também aumenta 4. E do menos 2 para o 2, se eu aumentar 4, será que vai dar certo? Bom, vamos ver aqui, ó. Menos 2 mais 4. Bom, tenho 4 que eu gastei 2, eu vou ficar com 2. Olha como fechou certinho. Tá vendo? Então a gente percebe que o 4 funciona aqui também. Então a gente percebe que aqui aumenta 4 também. E que, portanto, ó, está sempre aumentando 4. Qual vai ser a razão dessa PA? A razão vai ser igual a 4. Beleza, pessoal? Bem simples, né? Só ver o quanto que aumentou. Na dúvida fazia aqui, ó, 6 menos 2 é 4. 10 menos 6 é 4. 2 menos o menos 2 é 4 também. Ó, quer ver? Até fazer aqui, porque é a pegadinha de jogo de sinal aqui que o pessoal confunde, ó. Só para ensinar vocês. 2 menos o menos 2. Olha que interessante. Menos com menos é mais. Então isso aqui vira 2 mais 2. 2 mais 2 que é igual a 4. Beleza? Agora aqui, letra C. Essa vai ser um pouquinho diferente. Porque vocês percebam o seguinte, ó. 8 para o 5, para o 2, para o menos 1, para o menos 4, que ele está sempre diminuindo. Antes estava sempre aumentando, certo? E agora eu tenho um caso que está diminuindo os valores. Se está diminuindo, isso significa que a razão ela vai ter que ser negativa. Por quê? Porque está diminuindo o valor, conforme avança a PA. E quanto que está diminuindo? Tu pensa lá, pro 8 para o 5, do 8 para o 5, diminuiu quanto? Ah, diminuiu 3, né, professor? Do 5 para o 2, diminuiu quanto? Ah, diminuiu 3 também. Se eu tenho do 2, fiquei devendo 1. Quanto que eu gastei? Ah, eu gastei 3, né, professor? Estava devendo 1 e passei a dever 4. Quanto eu gastei? Ah, aqui no meio eu gastei 3 também, né, professor? Então perceba que em todos os casos está sempre diminuindo o mesmo valor. E que por isso a gente pode concluir que a razão é o menos 3. Então eu vou vir aqui, razão é menos 3. Beleza? Bem, entendido então que a razão é quanto que aumenta ou diminui a PA, a gente agora vai calcular os termos de uma PA. Como que a gente faz isso? Bem, vou pegar um exemplo aqui para me explicar para vocês. Então a gente vai ter o seguinte, ó. Considere uma PA, uma progressão aritmética, em que o primeiro termo é 5 e a razão é 6. A gente deve calcular primeiro qual é o quarto termo da PA. Eu vou mostrar para vocês duas maneiras da gente calcular esse quarto termo, tá bom? Tá bom? Primeira maneira é a mais, acho que é mais clara, mais intuitiva, é a gente construir a PA até chegar no quarto termo. Fazendo isso eu vou ter o seguinte, ó, acompanhe comigo. Quem é o primeiro termo? Ah, ele já me disse, o primeiro termo é 5. Quem são os próximos termos? Ah, eu sei que a razão é 6, então de um termo para mim chegar no que vem na sequência, para mim chegar no próximo, eu tenho que somar a razão. Então eu tenho que somar 6. Como a razão é positiva, então eu somo, né? Se fosse negativa, diminui. Então tu vai pensar, ó, 5 mais 6. Ah, 5 mais 6 é 11. Segundo termo é 11. Mesma coisa, o 11 eu vou ter que fazer mais 6. Quanto é 11 mais 6? Ah, 11 mais 6 é 17. Terceiro termo. Eu quero chegar no quarto. Mais uma vez, então. 17. Tem que fazer mais 6. Quanto que é 17 mais 6? Ah, 17 mais 6 é 23. Pronto. O quarto termo é 23. Tá bom? Tá correto o nosso raciocínio. Chegamos no resultado certinho. Só que tem uma outra maneira que é através de um cálculo da gente chegar nesse resultado. E ela é útil quando eu quero calcular um termo muito avançado na PA. Tipo, o 10º termo, o 100º, o 1000º termo. Imagina ter que calcular o 1000º termo escrevendo até chegar no 1000. Vai demorar, meu Deus do céu, o resto da vida. Então não tem como. Então para isso tem um cálculo que a gente utiliza. Qual cálculo é esse? Ele é dado da seguinte forma. Vou colocar aqui a formulazinha para vocês. A n, que é igual a A1, mais n menos 1, vezes a razão. Misericórdia, socorro, Jesus, professor, o que é esse monte de letra aí? Calma, calma que é simples. Acompanhem comigo. AN significa o termo que a gente está procurando. Vou colocar assim, ó, termo procurado.
a gente chama de enésimo termo, tá bom? Mas basicamente é qual termo a gente está buscando, termo desconhecido. O A1 significa, como eu já comentei para vocês, primeiro termo. Então, nesse caso aqui, ó, nessa PA, o primeiro termo sabemos que é o 5. O N, ele significa o número de termos. Então, quantos termos que tem a PA? Nesse exemplo aqui, ó, como eu estou calculando o quarto termo, o N vale 4, tá bom? E o R, a gente já sabe que significa a razão, que é quanto está aumentando por vez. Nesse caso, a razão é 6, beleza? Bem, sabendo disso, deixa eu dar uma separadinha aqui. Sabendo disso, vamos utilizar a fórmula, ver se a gente fecha o mesmo resultado, para a gente entender também como ela funciona. Vamos lá. AN, quem é o AN? É o termo procurado, não sei. Então eu vou deixar AN, não vou fazer nada por enquanto. A1, o que significa o A1? Ah, significa o primeiro termo. Quem é o primeiro termo dessa PA? É o 5. Então o A1 vale 5. Mais N menos 1. O que significa o N? O N significa o número de termos. Como eu estou buscando o quarto termo dessa PA, então eu posso concluir que o número de termos é 4. Menos 1, então menos 1, vezes a razão. Quem é a razão? Ah, ele me disse, a razão é 6. Então é só colocar aqui o 6. Pronto, está montado o meu cálculo. Resolvendo, eu vou ter o seguinte, ó. A N igual a 5 mais... Resolve o parênteses primeiro, tá bom? Então, 4 menos 1 é 3, vezes o 6. Então, a N é igual a... Agora faz o vezes primeiro, então fica 5 mais... 3 vezes 6? Ah, 3 vezes 6 é 18. E eu vou ter que o AN é igual a 5 mais 18, 23. Percebam vocês como a gente chegou no mesmo resultado por um outro caminho. Tá bom? E daqui em diante eu vou utilizar a fórmula, porque ela é mais rápida do que eu escrever a PA. Beleza? Mais um exemplo. Nessa mesma PA aqui, vamos calcular agora o 10º termo. Perceba que se eu tivesse que escrever até o 10º termo, eu já vou ter bastante serviço e eu podia me perder no meio. Então, por isso, a gente vai utilizar a formulazinha. A fórmula que é a N igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Resolvendo, eu vou ter o seguinte, ó. Quem é o AN? O AN é o termo procurado, que eu não sei quem é, então eu vou colocar uma pontinha de interrogação, quero descobrir. O A1 significa o primeiro termo. Quem é o primeiro termo dessa PA? É o 5. O N significa o número de termos. Qual é o número de termos dessa PA? Bem, se eu estou procurando o 10º termo, então o número de termos vai ser 10. E o R, que significa a razão, qual que é a razão dessa PA? Ah, a razão é 6. Percebam que aqui eu tirei agora primeiro os valores para daí fazer a conta, tá? E fazendo o cálculo eu vou ter o seguinte, ó. A N é igual a A1, que é o primeiro termo, que é 5, mais N menos 1, quem é o N? É o número de termos, que é 10, menos 1, vezes a razão. Quem é a razão? Ah, a razão é 6. Bem, já fiz a substituição, agora é só resolver. E aí eu vou ter o seguinte, ó. A N igual a 5 mais 10 menos 1. Ah, 10 menos 1 é 9. Então, eu vou ter 9 vezes 6. Então, a N é igual a 5 mais 9 vezes 6, que é 54. Então, a N é igual a 5 mais 54, 59. Ou seja, o 10º termo dessa PA é o 59. Tá bom? Bem, vou fazer só mais um exemplo para ficar